Salve! E aí, Luciano? E aí, Cariri? E aí, Olá, Léo? gente. Ô, Léo, que legal. Tudo bom? Tudo Tudo em bem com paz, vocês? Bom, tranquilo. Vanilda, tá boa? Olá, Luciano! Habibi! Beleza, Habibo? Habibo! Boa noite. Boa Tudo noite para bem? todo mundo. Boa Tudo noite. bem? Aqui. Cara, isso surgiu de última hora, assim, o Sambo teve essa ideia, e aí eu falei, tá, vamos ver o que é que acontece. Na verdade, a intenção é que a gente possa se ver, falar um pouco como é que a gente está. Tem pouco que a gente não se encontra presencialmente, e tem muita gente que a gente não não vê há muito tempo, não sabe como é que está a prática das constelações, como é que está o processo de história. Mas que bom que vocês estão aqui. Que ótimo. Muito bom mesmo. Eu não sei Legal. como é que vocês estão vendo o campo das constelações, mas está tendo um fenômeno assim, bem louco com o campo das constelações. É, eu acho que por conta de muitas pessoas no campo, no mercado, né? Tá muita informação, tá muita confusão, muito conflito, muita coisa ao mesmo tempo acontecendo. É, sentimento de muita gente despreparada fazendo constelação, enfim, tá meio louco o processo. Vamos ver o que que vai sobrar disso, né? Eu me lembro muito bem o que aconteceu com a hipnose, com o coaching, com a PNL também, é, processos que levaram essas ferramentas para outras direções, né? Quem ficou, ficou, quem não ficou, virou sucata, né? Eu acho que a mesma coisa está acontecendo com a constelação. Então, quem vai, vai, quem não vai, a coisa está assim nesse campo de experiência. Tá bem louco. Bom, vamos bater no papo. Na realidade, como eu falei, a intenção era rever algumas pessoas, deixar aqui algumas mensagens, falar um pouco dos projetos de 2025, enfim. Mas eu quero ouvir de vocês, primeiramente, como vocês estão. Gratidão pela participação de vocês. Gratidão ao Samu pela ideia. Eu já estava já em processo de, de férias, né? Então, sexta-feira eu já entro de férias, graças a Deus, não aguento mais. Esse ano foi um ano de muitos desafios, assim, muita correria, mas também um ano de muito aprendizado, né? Eu tenho tido muitas percepções novas em relação ao campo das constelações. Eu estou experimentando em mim, percebendo em mim o que está acontecendo comigo e as constelações, o que está acontecendo de uma forma geral com as constelações, criando de alguma forma novas possibilidades, estratégias para que a gente possa permanecer nesse campo de uma forma saudável, que é essa a intenção, né? Sempre manter-se saudável no processo. Mas é um desafio, né? Tem muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo. Eu me percebo num movimento muito forte de mudança e de soltar muitas coisas assim que, incluindo formas de pensar, de sentir, isso gera um nível de medinho às vezes, né? Porque tem um apego nesse campo de possibilidades. Mas eu estou me permitindo inovar, estou me permitindo fazer diferente e tem muita coisa nova para 2025 que eu vou materializar. E eu não, isso tudo faz parte de um grande campo de experiência de tudo que eu já aprendi, já promovi, e vocês fazem parte disso. Cada um de vocês fazem parte disso, cada um de vocês sempre farão parte disso. Então, isso para mim é muito importante ter essa base, né, como campo de experiência, porque é uma forma da gente, mesmo distante, mesmo sem conexão direta, a gente está na teia, e essa teia ela tem uma intenção, porque todas as pessoas que já passaram pelo ILA
elas têm um nível de conexão profunda, né? Eu me sinto corresponsável, vocês são corresponsáveis por esse campo de experiência, por essa teia, né? E é algo que eu sei que eu nunca vou conseguir fazer sozinho, por isso existe toda essa conexão entre cada um de nós. E sinto muito, muitas vezes, pelo meu distanciamento, mas é correria de verdade, né? E eu gostaria de estar mais próximo de vocês, de alguma forma, e por isso eu estou criando movimentos de retomada de níveis mais amplos e profundos, nem que seja online, por exemplo. Apesar que eu sou totalmente. Eu tenho uma dificuldade muito grande com online ainda, né? Eu estou ainda aprendendo a fazer diferente com essa história de online, mas é um caminho que eu não posso excluir e que faz parte. Eu só preciso saber o que é que eu vou fazer com online, né? O que é que é possível fazer com online para que eu fique leve, sem essa história de não fazer nada, por exemplo, né? Eu tenho uma maior preguiça com essa história de online. E estou fazendo um movimento de consultoria para isso, né? Para poder ter uma perspectiva. O pessoal da Gen TV é uma TV que cria documentários, filmes, todos eles na área de autodesenvolvimento. É um projeto bem legal. Eu estou fazendo uma consultoria com eles. E possivelmente em 2025 sai meu livro, né? Dois livros, na realidade. Está em processo já de assinatura de contrato, enfim, é aquela história toda, né? Que tem a ver com o livro. Enfim, tem muita coisa que vai. Estou tentando é, fazer o que eu preciso fazer, mas de forma leve, né? Mas eu já falei demais, quero ouvir de vocês, quero ouvir a Vanilda, o Léo, que está aqui também, o Adamo, e cada um de vocês, na realidade, que queiram falar como é que vocês estão com a constelação, como é que vocês estão percebendo a constelação, enfim. Está aberto para todo mundo, é uma sala totalmente nossa, tá? Então, por favor, fala de vocês agora. Eu vou apontar o dedo e vou escolher quem vai falar então, tá? Adamo. Vamos lá então, né? É, eu tenho, né, eu estou bem feliz, gostei muito da proposta, né, do Samuel, assim, acho que é importante, né, porque, como o Luciano mesmo falou, mesmo que a gente não perceba, né, essa conexão na prática, no dia a dia, né, mas ela existe, nós estamos, né, a serviço do Instituto, Uhum, então, estamos, né, ligados. Tive duas experiências esse ano, né, com o módulo específico ali do penúltimo, né, que trabalhamos ali PNL, hipnose, né, ferramentas de coaching também para atendimento, então, tanto com a turma de São Paulo, quanto também da turma de Chapecó, né, foram uhum, experiências bem significativas para mim, né, gostaria de compartilhar um pouco também, né, sendo breve, essa percepção sobre o campo das constelações, né? Inclusive, eu voltei, estou até com ele em leitura ainda, que eu voltei a ler Um Lugar para os Excluídos, né? Assim, uhum, eu senti essa necessidade de olhar para isso também, até porque as constelações sempre tiveram essa proposta, né? Às vezes a gente entra muito nesse lugar de avaliar, né? Tá acontecendo isso, tá acontecendo aquilo outro, né? Tem pessoas oferecendo formações A, B ou C, né? E aí a gente entra nesse lugar de julgamento que é comum, né? Para quem já tem uma caminhada. E eu fui, né? Ler especificamente estou em leitura desse livro até para acomodar algumas coisas em mim também, né? Pessoalmente, eu tive um ano bem significativo, né? Tanto por questões de redesenhar algumas atividades profissionais mesmo, né? Luciano falando aí do online, né? Eu estou praticamente 100% online, né? Então, fiz alguns movimentos ali no início do ano que me levaram para esse campo do online. E, né, pessoalmente, tive uma experiência aí muito importante no mês de julho desse ano, né, que a Adriana, minha companheira, que inclusive foi quem
me trouxe, né, para esse universo das constelações, teve um AVC isquêmico. E aí essa postura, né, toda essa tudo que a gente vai vivendo quanto profissional, a gente vai se colocando também nessa experiência, né? Não foi comigo, né, mas acaba que é uma pessoa muito próxima, né? E aí a gente está nesse processo aí da reabilitação desde então, né? Mas com as coisas caminhando e a postura sistêmica, né, me auxiliou muito nesse processo, né? E o que eu acho mais bonito de ver é isso, assim, é o quanto que é possível vivenciar na prática com as coisas que nos acontecem, com as experiências que a vida nos traz, né? Todas as posturas, óbvio que a gente não é perfeito, né? Que a gente não consegue 100% praticar tudo, mas como isso é possível e traz leveza, e traz direção, né? E traz clareza emocional. Então, as constelações, e aí eu englobo as constelações quanto o universo inteiro que elas carregam, né? Não somente o ato de ir lá e constelar, né, trazem toda essa postura, né, que a constelação nos apresenta perante a vida. É uma postura, na minha opinião, essencial, né, independente do que está acontecendo nesse cenário brasileiro, né, das terapias e tal. Eu acho que é importante a gente, ou pelo menos tem sido importante para mim, né, me abraçar a essa compreensão, né, e a entender esses fenômenos do campo como fenômenos realmente que se apresentam em uma constelação e também se apresentam na vida como um todo, né? Então, Uhum. bem, bem, bem importante para mim, né, as experiências aí com o Will esse ano e espero também, né, ter deixado aí, né, ferramentas, técnicas, abordagens e que minhas palavras tenham tocado aí um pouco, né, as pessoas com que eu acabei cruzando, que o Willa oportunizou e é isso, né? Eu acho que o maior desafio, Luciana, acho que ficou todo mundo meio calado, porque o maior desafio é juntar um monte de professor e deixar quem é que vai falar, né? Aí a gente fica falando a noite toda, assim. Então, já que você apontou, eu falei, fiz uso da palavra, né? E aí, para não ficar centrado só numa pessoa, já passa a bola aí adiante. Eu quero saber se é tipo o amigo secreto que eu tenho que indicar quem foi que eu tirei, né, para poder já passar para quem vai falar. Não, pode ser. Tá, o campo está aberto para o processo. Vamos exercitar a humanidade e vamos. Se você quiser escolher algum professor que está aí, escolhe, não tem nenhum problema. Não. Pronto, então já que a Claudiane está por aí também, Claudiane, já Olha, colocaram ali a tela, ó. No é teste. olha, estão me ouvindo? Sim. Sim. Ai, que coisa linda, né? Eu me senti muito honrada. Samu, você sabe quanto eu me senti honrada? Eu cheguei, né? Tem 10 dias que eu cheguei, e eu estava assim, totalmente desconectada ainda, e um monte de coisa para resolver, família, e neto que chega, e neto que demanda. Gente, porque o bichinho que demanda é neto, né? O que filho não demanda, o netinho vai lá e fala. E é muito. Então, eu cheguei bem assim, nessa correria, eu nem respondi, mas desde o momento eu tinha certeza que eu estaria nesse grupo. E para mim, assim, é uma riqueza muito grande. Eu até me emociono, né? Estar aí, sei lá, 14 anos ao lado do Luciano. Eu tenho uma relação com o Luciano além de uma profunda admiração profissional, o Luciano faz parte da minha história com a constelação. Eu me recordo até hoje o dia que eu estava no hotel, no evento do Bert Hellinger, há 14 anos atrás, e uma amiga disse: Olha, eu tenho um baiano que está aqui, que chegou agora e tal, você deveria conhecê-lo. E o Luciano chegou no hotel, do flat que eu estava em São Paulo, e assim, eu tinha certeza que nós seguiríamos uma trajetória juntos, né? E para mim é sempre uma honra poder ser um pouco contribuição. E também vejo que nesses 14 anos nós nos transformamos muito, né? E eu falo que na constelação tem algo que é transformação, gente. Ela é assim, ela vem como um avalanche, né? Ou você muda, ou você muda. Esse ano foi um ano bem desafiador para mim. Eu tive que tomar algumas decisões. Comecei, né? Já tem uns 3 anos que eu estou num projeto novo. Eu estou ficando um pouco lá e um pouco aqui, né? Estou um pouco na Inglaterra e um pouco aqui, experimentando.
possibilidades, abrindo, né, um espaço novo lá de atendimento na Inglaterra. E aí foi uma coisa muito interessante que aconteceu comigo, porque eu cheguei muito intensa, né? Cheguei muito intensa lá. E lá não existe lugar para toda essa intensidade, lá é muito científico tudo, né? 2 mais 2 são 4 e 2 mais 2 são 4. Então foi um desafio muito grande segurar toda essa intensidade, toda essa magia, esse campo, né, essa sensibilidade. Então acho que foi uma boa escola para mim, está sendo uma boa escola. E quando eu chego doida para poder ir para minha mata, fazer minhas bruxarias aqui na matinha, tomar meu banho de mar, mas assim, eu vejo esse momento de um amadurecimento, de uma transformação, que nem sempre ela acontece da forma como a gente gostaria. Os processos vão continuar acontecendo. Eu falo que constelação não é cura, é tratamento, né? Essa consciência. E eu aprendi muito essa questão, por exemplo, na Inglaterra, que a gente não pode prometer, não pode nem falar cura. Não pode. Se falar cura lá, vai ser processado, né? Porque eles levam muito a sério a saúde mental, é uma coisa assim impressionante, né? Você fala, burnout, depressão, acabou. Eles não pedem nem, eles não pedem nem atestado médico para você. Então eles valorizam muito a saúde mental e não se brinca com a vida de ninguém nesse aspecto. Então isso também está me trazendo um outro olhar, está me trazendo uma outra consciência da ética, da responsabilidade. Eu acabei escolhendo um caminho mais clássico mesmo, estou mais nas constelações que me dão segurança, né? Acho que o legado do Bert por si só é um grande legado. E eu estou assim, eu estou no fluxo, eu estou tentando evitar qualquer coisa que me desvie do rio, né? Que me tire do rio. Estou no fluxo, né? Estou sentindo. E com muita saudade, estou vendo pessoas muito queridas aí por mim, estou vendo a Clara, estou vendo essas pessoas que estão sempre em contato. E eu sinto que a gente está numa transição, assim, né? Você falou algo muito interessante. Eu preciso parar de excluir quem eu julgo que não está adequado à constelação. Algo assim. Que às vezes a gente vê lá, a constelação, não sei das quantas, a gente arrepia. Mas eu sinto que tem um movimento de separar o joio do trigo, essa coisa toda, né? Eu acho que algumas pessoas vão seguir com a clássica, outras pessoas vão dar outro nome, e está tudo certo. Eu acho que o que vale é a consciência de estarmos realizando, estarmos a serviço da vida com ética, com dignidade, com respeito. E aí, uma coisa que eu precisei fazer bastante, né? Respeitar o tempo de cada um, porque a primeira vez que eu cheguei na Inglaterra, 3 anos atrás, eu lotei a sala, tinha 30 pessoas, mas ninguém se tocava. As pessoas, eu era intensa demais. E aí um inglês falou assim: você é muito intensa. Eu tô com medo de você. Tipo assim, você tá me invadindo. Então eu comecei a perceber esse limite, essa coisa que invade mesmo o outro, que às vezes a gente quer pegar o nosso processo como uma visão de mestre, trazer para o aluno que está ali digerindo ainda, né, a própria história familiar dele, ainda está na dor. Então, eu penso que eu amadureci nesse aspecto, né? De invadir menos, de ser mais zelosa com a história do outro, e está sendo bom para mim. E, ao mesmo tempo, produzir mudanças, porque sou brasileira, né? Então, eu preciso trabalhar dentro daquilo que eu sou. E está sendo muito rico, está sendo um momento muito rico na minha vida, eu sou muito grata. Acabei de chegar de uma jornada que eu fui para Transilvânia, eu fui para Espanha, eu andei assim com vontade, cheguei a quebrar a costela de tanto que eu andei. Eu falei que o Drácula fincou a espada na minha costela, falei hoje para o Luciano. Mas mesmo assim foi muito bom, foi um momento assim que eu vi minha vulnerabilidade, mas também vi a força. É isso. Anyway, faz parte do processo, faz parte do crescimento, e eu quero estar com todos, né? O Luciano me coloca aí como coordenadora pedagógica, mas tem hora que eu fico brava, porque a gente acaba na correria não se falando tanto, né? Então,
assumir mais também esse papel, ser mais contribuição para o Luciano quando ele precisar, e com os alunos estar, meu coração é bem aberto, né? O Luciano fala que morre de vontade que eu tire os peitos para eu parar de dar mamar. Ele fala isso, gente. Ele fala que eu preciso tirar os peitos. Ele quer que eu tire meu silicone. Léo, olha se pode um negócio desse. Que trauma que eu vou ficar para eu não dar mamar, né? Então, mas dentro de mim tem essa mãe, eu tenho 5 filhos, imagina. É mãe, mãe o tempo inteiro, né? Então, gratidão por estar nesse grupo. Eu sou muito feliz, muito realizada com esse trabalho do Ila. Eu vejo quanto o PSPI, né, que não é só constelação, esse trabalho que o Luciano faz com a criança é fantástico. A gente não encontra isso numa formação comum. Então, assim, eu só tenho a agradecer por esses anos todos aí de parceria. E gratidão a vocês que também fazem parte da minha jornada, da minha história. Eu levo cada um de vocês assim com muita gratidão mesmo, né? Por tudo que nós trilhamos juntos. Tá bom. Entrego o bastão para o amigo secreto agora, o outro amigo secreto. Ah, e eu vou no Léo. O Léo tá ali rindo, o Léo tá esperando abrir a boca. Oi, gente, boa noite, uma alegria estar aqui, falando aqui. Vocês estão me ouvindo bem? Sim, Desculpa a imagem, tá bem noturno aqui hoje, né? Estou aqui do lado de fora de casa, recebendo aqui com muita alegria, recebi com muita alegria o convite de SAMU. Acho que foi assim, eu estava olhando hoje a conversa no WhatsApp, no minuto seguinte eu topei, porque eu acho que é super importante a gente ter esses encontros. Eu acho que, inclusive, poderiam acontecer com mais frequência para a gente se ver, para a gente uhum, se coordenar, para a gente colocar pautas e sentir a ressonância, né, do uhum, grupo mesmo. Porque esse grupo, a gente se sente parte, mas a gente não conhece as pessoas. Eu acho que uma coisa não exclui outra, né, porque a gente está conectado em várias camadas, em várias possibilidades. Então, me sinto parte, me sinto muito feliz. Esse ano eu estive em São Paulo, em Chapecó, estou vendo alguns rostinhos aí, familiares, né, pessoas que fizeram esse módulo com a gente. Olhando aí no campo pessoal, eu gostei desse convite porque ele me, entre aspas, me obrigou a fazer um retrospecto do meu ano, né, do que aconteceu e do que é, eu vou chamar de o que evoluiu, né, o que pôde se transformar nesse último ano, e cheguei à conclusão de que muita coisa boa aconteceu, né? Eu tenho uma história aí com constelações que data lá de 2014. Eu estou completei esse ano 10 anos como constelador. Foi a minha primeira entrada no campo das terapias, né, junto com a educação sistêmica que eu fiz antes, e depois me apaixonei e fui para a constelação. E eu sempre falo, né, que esse módulo que eu dou aqui no ILA e em outros institutos também, que é uma integração entre o trabalho das constelações e o trabalho do trauma, que vai para além do trauma em si, olha para a neurociência, para muitos aspectos aí das neurociências que evoluíram principalmente nos últimos 20 anos. Então, é muita novidade que esse campo traz para esse campo das constelações, que existe há muito mais de 20 anos, né? Então, é um ano em que eu entrei finalmente comecei a fazer e formalizar o meu conhecimento ainda mais profundamente sobre o trauma, fazendo uma formação em experiência somática, né? Não sei se vocês já ouviram falar, mas é um trabalho bem específico e corporal que Uhum. trabalha o corpo. Eu já aplicava isso por ser cliente, por ser um estudioso, eu sou muito autodidata. E eu estou dizendo que esse ano eu estou formalizando com Liana Neto, que é uma super professora em Salvador, presencialmente, assim, o cenário que eu pedi a Deus aconteceu. Não estou nem tendo que sair da minha cidade para uhum. estar fazendo a formação com a que eu considero realmente a melhor professora aí, até internacionalmente falando, né? Porque esse curso de SL acontece em diversos países, no mundo inteiro praticamente. Então, é um passo importante, né? Eu fiz esse ano 3 módulos, os 3 módulos iniciais, que são profundíssimos. E enquanto eu estudava isso, via minha professora ensinando tudo isso, exercícios e tudo, tendo a oportunidade de colocar esse conhecimento ainda mais integrado, com o trabalho das constelações. Surgiu um projeto, que eu estou até falando em público pela primeira vez aqui. Dentro da neurociência, a gente tem uma coisa chamada janela de tolerância, não sei se vocês já ouviram falar.
mas que é basicamente um espaço no nosso sistema nervoso onde a gente pode receber ativações, ou seja, estar exposto a situações mais desafiadoras, como vai acontecer na constelação, né? O Uhum. desafio chega ali em algum momento, mas é um espaço em que você consegue manter essas ativações dentro da segurança e da certeza de que você não vai retraumatizar a partir do que acontece ali. E a cada módulo que eu dou, já dei esse módulo várias vezes nos últimos anos, isso vai ficando cada vez mais claro para mim que uma das coisas que pode nos ajudar muito nesse processo da constelação é entender sobre essa janela de tolerância. Então, ano que vem, eu tenho um projeto chamado Constelando na Janela, em homenagem à música aí de Gilberto Gil, e vamos trabalhar esse conhecimento e essa percepção do que significa constelar dentro da janela. Isso puxa um pouco para o tema que Luciano nos provocou aqui sobre o status da constelação hoje, né, e tudo que está acontecendo no mercado. Eu acho que esse conhecimento da neurociência, que eu não sou pioneiro, eu já vi outras pessoas integrando é, a experiência somática, os estudos aí de Daniel Siegel com a janela de tolerância, sistema nervoso com a constelação, isso tudo vai trazendo mais segurança para o campo. Eu acho que esse é um movimento que, que é importante a gente fazer. Eu sou um constelador completamente diferente depois que eu comecei a entender mais a fundo o meu sistema nervoso, né? Como é que ele funciona e como é que eu posso utilizar esse conhecimento a favor de um processo que eu acho que todo mundo concorda comigo aqui, os professores, e a gente ensina isso a fazer um processo que seja seguro, né? Então, Uhum, a neurociência me deu aí, e tem me dado, né? Humildemente eu estou aprendendo parâmetros que me mostram, olha, isso aqui siga porque está seguro. E quando a gente traz isso para o campo, eu acho que essa questão que a gente está falando aqui dos iniciantes ou das pessoas que Adamo muito bem trouxe aí com essa questão dos iniciantes e desses cursos, né, que tem relâmpago aí que as pessoas começam a constelar e a gente tem todo tipo de gente constelando na realidade, né? E talvez isso venha nos ajudar aí a termos parâmetros mais claros. Aconteceu um evento comigo esse ano que foi, eu posso dizer, um pequeno trauma que eu superei ali mesmo no processo. Eu fui dar uma palestra no interior aqui da Bahia e era uma palestra, gente, sobre regulação emocional para os pais da escola. Não era nada sobre constelação, eu dou palestra sobre várias coisas e colocaram lá, sem me consultar antes, o meu currículo que eles tinham lá de 5 anos atrás, e tinha lá bem grande, constelador familiar, eu ia dar uma palestra numa escola, e essa escola tinha um convênio com a universidade que tinha um curso de psicologia, foram em cima da escola, de forma extremamente agressiva, né? Eu só soube na véspera que tinha um burburinho assim, e o diretor da escola me ligou para me dá um toque, né? Olha, Léo, pode acontecer durante a palestra chegar alguém e bater de frente lá com você, então se prepare e tal. E eu fui assim, nossa, isso me assustou. Confesso aqui para vocês que foi assustador me sentir excluído antes mesmo de chegar na cidade, e até por uma razão, porque assim, tá lá no meu currículo que eu sou constelador, mas eu fiquei assim, gente, eu não vou nem falar de constelação. É uma tempestade que eles estão criando em algo com relação a algo que nem vai acontecer de fato. E para minha surpresa, estavam na plateia várias pessoas que vieram me cumprimentar porque me conhecem da internet, esperando uma super palestra sobre constelação. Eu disse, dessa vez eu vou decepcioná-los porque eu vou falar de regulação emocional. Então, exatamente o oposto aconteceu. Mas eu trago esse exemplo, Luciano, aqui para você, porque é mão na massa, né? O sentido que a gente está tendo no toque com as pessoas. Eu vejo nas redes sociais o quanto está se falando mal da constelação, né? E fico muitas vezes pensando o que é que está acontecendo, né? E uhum, aí você lembra que Bert Hellinger, se você. Uma vez eu tive a curiosidade de ir lá no Google Trends e olhar porque ali você tem as procuras, né, quando elas se tornam mais populares, tem todo um gráfico mostrando no decorrer do tempo como é que certos nomes, certas referências aparecem. E aí você vai ver que tem uma queda, tem períodos de muita resistência e períodos em que se abre um pouco mais, né? Então, isso aí eu acho que
faz parte do processo que a gente está vivendo. Mas eu acho que cada rodada dessa que a gente dá, a gente precisa avançar para cima, né? E aí, Uhum. humildemente, eu estou aqui dizendo para vocês da minha experiência, que a neurociência e esse conhecimento de integração entre esse trabalho incrível que é a constelação, que é uma faca afiada, né? É a melhor metáfora que eu tenho para a constelação, porque a faca afiada é bom, porque ela corta bem, mas ela corta. Ela corta e se você não tiver cuidado, você vai em lugares que são muito, muito desafiadores e que podem retraumatizar, e a gente sabe disso. Então, essa visão, isso aí me dá um pouco de alento quando eu olho para todo esse processo. E eu quero aqui, para terminar, só lembrar que em algum lugar eu ouvi Bert Hellinger dizer, em algum livro desses que eu li dele, que ele estava falando sobre cometer erros e sermos consteladores, até quem está começando a constelar, né? Quem está começando como terapeuta e tudo. E ele fala, eu não vou lembrar aqui das palavras, mas é aquele jeito que ele tinha de falar que toca e aquece o nosso coração, mas algo de os erros vão fazer parte de alguma forma do processo. Ele não falou isso, mas era mais ou menos assim, era como se ele dissesse, cada cliente vai ter o constelador Que que merece. dá conta dele Uhum. e do qual ele também pode dar conta, né? E ele falava assim, eu me lembro que o texto, o discurso dele nesse momento era muito assim, de tranquilização, diz assim, se tranquilizem, porque as coisas elas se encontram, né? E os encontros, eles têm sempre uma razão de ser. Confiem nesse processo. Então, e ao mesmo tempo, só para arrematar, ele falou, eu me lembro que em São Paulo, quando foi que ele foi em São Paulo, gente? 2016, 2017, algo assim. Ele falou e ele estava ali, ele disse que escreveu no hotel, ele estava insistentemente falando sobre o novo. Permitirmos a entrada do novo, permitirmos a entrada do novo. Ele morreu falando isso, né? Eu me lembro que os últimos anos, tudo que eu vi de Bert Hellinger, o novo estava ali presente. Isso me influenciou demais. Então, me parece que ele já tinha eu não acho que ele estava falando das constelações espirituais, a que vem depois. O novo aí está relacionado a essas novidades todas que estão acontecendo no campo, que a gente precisa ficar atento e se preparar. O seu relato, Claudiane, de estar na Inglaterra, né, é incrível. Esse lado do científico deles, né? Eu não acho que tudo precisa ser científico, eu sou completamente contra isso. Eu acredito também no que não é científico e traz resultado. Sim. Mas nós também vivemos uma sociedade que ainda é muito cartesiana. Então, a gente, como profissional, a gente precisa ter ferramentas em mãos para trazer essa ciência quando ela for possível ser trazida. E Uhum. aí, Uhum. né, nos nossos intervalos, a gente, como o Claudiane está dizendo, a gente faz nossas bruxarias, a gente vai tomar nosso Sim. banho de mar e nosso banho de folha, né, Luciano? Inclusive, você está vindo para a Bahia aí nas suas férias, eu espero você, quero tomar uma com você aqui, viu? Gente, um abraço, uma alegria estar aqui e depois, na segunda parte, se tiver alguma dúvida, a gente vai conversando. Obrigadão. Show, show, show. Tem a E eu tenho que Vanilda, passar, tem né? a Karina tá aqui, eu vi a Karina aqui também. Vanilda, vai falando. Perdão, Vanilda, vai Eu não tenho que falando. passar, eu não tenho que passar, não? O É amigo sim, faz, secreto? escolhe alguém então aí, vai. Tá, Vanilda, você está aí empolgada para falar, eu não vou cortar seu barato. Vamos lá. Eu estou vendo Nanda Xavier aqui, minha vontade era A passar para Fernanda ela, tá, mas tá a tudo Fernanda certo. tá aqui também. Nanda chegou aí. Ô, gente, eu tô me sentindo como uma criança encantada diante de muitos mestres e como se eu tivesse tendo hoje um baile de formatura, mais ou menos isso. Bom, a minha trajetória, né, com a com o ILA, a minha trajetória no ILA. Eu conheço o Lu há muito tempo como uma admiradora, uma seguidora, e aí eu resolvi fazer o curso, a minha terceira formação em constelações familiares, e terminei o curso e ele me convidou, até pela bagagem que eu já trazia, né? Também sou terapeuta sistêmica de casal, de família,
sou psicodramatista, então, pela bagagem que eu já trazia, ele me convidou para dar o módulo de relacionamentos afetivos em Chapecó. E assim, eu me senti extremamente honrada e foi muito gostosa a sensação de pertencer, que eu acho que é isso que o Lu traz para a gente enquanto professores. Ele faz com que a gente se sinta pertencente mesmo. Eu sinto que ele nos olha na sua maestria do mesmo e nos vê do mesmo tamanho. Isso dá uma confiança, isso dá uma segurança, isso dá uma tranquilidade muito grande para passar o conhecimento adiante. Foi muito bom o Chapecó. Aí eu vim fazer o Claudiane, eu tive a honra de te substituir dando o módulo mãe. E aí eu ficava assim, gente, mas será que eu vou conseguir substituir Claudiane? E quão grande foi a honra de ter o retorno que tive dos alunos, do quanto foi rico, o quanto aprenderam, mas isso, graças a todos vocês, a Léo, a Claudiane, os mestres que hoje eu me sinto me formando e recebendo bastão. É, com relação às constelações, durante a pandemia, eu pensei, pronto, ferrou. Não sei fazer esse negócio online, não vou fazer. E me surpreendi fazendo as constelações online. Mas o que eu gosto mesmo é da constelação presencial. Terminou a pandemia, voltei às constelações presenciais. Mas esse ano, eu tive uma série de desafios pessoais, na minha vida pessoal. É, eu, eu me vi tendo que tomar uma grande parte da minha vida para cuidar de pessoas da minha família, mais especialmente da minha mãe, que está desenvolvendo um quadro demencial. E aí, o que isso acabou acarretando? Eu me distanciei um pouco do cuidado, que eu acho que é extremamente importante que a gente tenha, do nosso trabalho, sabe? Aquela coisa do estar mais perto, do estar junto, do se conectar. Eu meio que deleguei e deixei as coisas acontecerem porque eu precisei me dedicar a isso. Aí, resultado, as constelações, eu sempre tive pessoas que me buscaram para fazer constelações, mas eu acabei tendo o seguinte fenômeno: eu tinha gente para constelar e muito pouca gente para participar, para representar. Eu tenho muita sorte de ter colegas consteladores, amigos que sempre me apoiaram, inclusive o Fábio está aqui, é um que sempre me apoiou, sempre esteve comigo. E essas pessoas me ajudaram a superar este momento. E qual, assim, grande a minha surpresa por começar a ser procurada para fazer constelações online. E as constelações online trazendo pessoas para me olharem. Então, o que eu percebo? Que existe todo, como o Luciano mesmo trouxe, todo um movimento nas constelações que são fenomenológicos. A gente não pode negar a força disso que a gente está fazendo aqui, a questão da internet. Então, para o próximo ano, eu vou voltar a fazer constelações online, algo que eu havia parado de fazer. E estou aqui me programando, planejando para continuar os estudos, para continuar. Eu já falei para o Luciano que continuo à disposição do ILA para dar as aulas que ele julgar que eu tenha condições de dar.
é isso, e é assim que eu tô. Eu não acredito, como algumas pessoas dizem, que a constelação vai ter o mesmo destino do coach, por exemplo, que teve aquele boom e que hoje vive uma ressaca. Eu não acredito, eu acredito na constelação como uma filosofia que transforma vidas e é algo que pode até sofrer como o próprio Léo trouxe, sofrer muita crítica, sofrer muita repressão, mas a exemplo do que aconteceu com o próprio Bert, que foi tão julgado, tão criticado e resistiu, as constelações elas vão é, em ciclos, crescendo ciclicamente, mas elas nunca vão perder o peso e a importância delas. E eu acredito muito nisso. E é isso. E passando o amigo secreto adiante, Fê, mestra querida, é a tua vez. Ai, que lindo, que alegria. Que alegria esse convite, Profilu. Para mim é o Profilu, né? Não tem como tirar o prof E antes aí, do Fê, Lu. beleza? Alegria ver colegas, professores, amigos, o Léo, a Márcia, o Adamo, tem aí o Gabi, o Samu também sempre atencioso, a Vanilda e tantos outros alunos queridos. Então, esse ano para mim recebi um grande desafio dentro das constelações, o convite da ABC, que é hoje, né, a associação no Brasil mais antiga de consteladores, para ajudar a organizar o congresso. E quando nós começamos o movimento do congresso esse ano, durante as nossas conversas, o que ficava muito claro nesse contexto em que as constelações se apresentam é a palavra que a Vanilda falou, né? Antes de qualquer coisa, uma filosofia de vida. As constelações, antes de qualquer coisa, elas são uma postura. Em todos os relacionamentos, em todos os momentos, aonde eu estiver, eu preciso saber o meu lugar. Eu preciso saber o que me cabe. Entender até onde vai essa linha do limite, do meu e do outro, né? E como eu posso me pegar em flagrante, né? Porque se a gente pensar que a gente já está no nosso lugar, que a gente já tomou pai e mãe, que a gente já está no quinto círculo do amor, não tem mais nada para fazer aqui, né? Então, aí vem a frase do Hellinger: só o imperfeito tem futuro. Quando nós conseguimos, dentro das nossas relações, dentro das nossas posturas, entendermos aonde está o desequilíbrio, aonde eu estou tomando que não é meu, aonde eu estou ferindo o limite do outro. Essa é uma dança da vida. Ora nós vamos pisar no pé do outro, ora o outro vai nos arrastar, a gente vai puxar um pouquinho, né? É um bailar, é um dançar entre as consciências, é eu perceber a minha consciência de indivíduo, a minha consciência de grupo e aquilo que é maior que tudo isso. Então, antes da gente tentar oferecer, né? E no último movimento em que eu tive uma imersão de uns 10 dias com a Sophie Hellinger, ela falou algo lindo. Enquanto nós estivermos correndo atrás de dinheiro, a gente ainda nem entendeu a vida, né? Quando a gente toma o nosso lugar, e vamos falar sobre as leis do sucesso, quando a gente toma o nosso lugar, tudo aquilo que é nosso tá ali, né? A gente unicamente toma o nosso lugar. Então, o congresso desse ano nós trouxemos vários palestrantes internacionais e nacionais reconhecidos dentro das suas áreas para falar dessa abordagem que, antes de qualquer coisa, é uma filosofia de vida, é uma postura aonde eu estiver, né, que eu consiga ver a minha postura mediante a vida. Então, foi um desafio, foi uma alegria, né, ter feito parte dessa comissão.
E me trouxe cada vez mais esse olhar, essa percepção, né? Agora eu estou fazendo um estudo profundo sobre as crenças religiosas, né? As nossas crenças sobre Deus, sobre divindade, sobre certo e errado, sobre bonzinho, né? E falando também, pegando o gancho da fala do Léo, tudo aquilo que existe ainda tem uma função. Então, cada coisinha faz parte, pertence, tem uma função. Quando ela não tiver mais função, ela para de existir. Então, tudo isso que vai chegando e vai se mostrando faz parte de algo muito grande, né? E que nós, no nosso ritmo, no nosso contexto, a gente vai tomando consciência, tomando percepções. Tô vendo aí a Márcia linda. Beijo, minha amiga querida. Tomando consciência, tomando percepções do quanto a gente pode ir expandindo esse olhar, expandindo essa percepção em cada postura da nossa vida, em cada momento, em cada circunstância. Eu sei que quanto mais eu estudo, menos eu sei. Quanto menos eu sei, mais eu me encanto, né? Como disse a Vanilda, os fenômenos eles vão se mostrando, eles estão ali. Basta que a gente queira ver. E tem coisas que são desafiadoras. Algo que deixo de mensagem dentro da minha experiência, pequena e singela, é o respeito, né, nos destinos das famílias, nas possibilidades de cada indivíduo dentro do seu contexto, né? Então, tem coisas que eu vou fazer terapeuticamente, vou buscar recursos, né, internos e externos, e vou conseguir aliviar na minha jornada. Tem coisas que não vai ser na minha geração. Quando nós entramos nesse lugar de olhar para a pessoa que está ao nosso lado, né, sabendo que ela tem um destino, que dentro daquele sistema, talvez para ela seja possível um pouquinho assim. Primeiro eu tenho que ter a consciência do meu. Dentro do meu sistema, dentro das minhas dinâmicas, o que é possível? Até onde eu posso ir? Né? Porque a gente sabe que o elástico puxa a gente de volta. Quando a gente menos imagina, a gente volta e volta para o padrão. Então, quanto mais entendimento, isso é uma grande percepção que eu tenho, né? Quanto mais entendimento eu tenho, de até onde eu posso ir, de quais são os meus limites e as minhas possibilidades, eu também não vou vender para o outro algo que nem eu sei se é possível, né? Esse lugar de, tu tem isso, constela. Faz não sei o que, constela, né? Então, às vezes, a gente, olha, algo vai se mostrar. Agora, o que vai acontecer? A gente não sabe, a gente não sabe as possibilidades do indivíduo e do sistema dentro daquele contexto e naquele tempo. Tem coisas que foram possíveis para mim há 2, 3 anos atrás, e coisas que eram impossíveis, dificílimas, e que agora acontecem. E tem coisas que eu não sei quando vão acontecer. Então, esse respeito, né, daquilo que é possível dentro de cada sistema, dentro de cada contexto. Tem um livro que, que eu reli esse ano, que eu reli de um outro lugar, né, que é o livro da Ingala, Segredos de Família, onde a gente vai percebendo nossos segredos, todos nós temos, né? Segredos que às vezes dizem respeito a só nós, entre quatro paredes, às vezes tem outra pessoa envolvida, assim como tem segredos dos nossos pais, dos nossos avós, que trazem emaranhamentos profundos, e aí, parafraseando Hellinger, a vida não tem pressa, então às vezes serão necessárias 2, 3, 4, 5 gerações para que aquele amor seja purificado, para que aquilo se alivie e tome um lugar. Então, esse lugar, né, de nós estudantes da vida e de suas dinâmicas, quanto mais a gente respeita os nossos próprios limites e as percepções do nosso sistema, mais a gente tem a oferecer ao outro.
Sou muito grata ao Willa, ao Prof. Lu, a tantas conexões de amizade, experiências que eu fiz, né? E para mim é uma honra fazer parte aqui. Então, agora eu tenho que passar a bola para alguém, é isso? Então, eu vou passar para a Profa Karina. Olá, pessoal, boa noite. Bom, eu vou ser breve porque já falaram tudo, né? Eu concordo plenamente, só vou voltar num ponto, concordo plenamente com o Luciano, acho a ideia do SAMU da gente se reunir agora no final do ano incrível, para que a gente possa se fortalecer, né? E como disse o Lu, está havendo um movimento, né, dentro das constelações. Isso é real, isso é visível, isso chega a ser palpável. Eu estou dentro do mundo das ciências, meu doutorado é no México, então eu consigo ter contato com pessoas de outros países, né? Está crescendo os trabalhos a respeito do campo, isso já está, a ciência já está tocando, já está olhando isso. E isso para nós é vantajoso. Isso para nós é muito vantajoso, porque, como disse o Luciano, e eu concordo plenamente com ele, acredito que estamos dentro de um grupo privilegiado, pois temos o Léo, temos a Claudiane, temos o dentro do PSPI, temos acesso à anímica, temos acesso a um conhecimento que, com a junção, né? O Luciano fez uma formação que, com a junção de mestres desse gabarito, vocês conseguem acessar a experiência tão profunda, a Claudiane que viaja o mundo, o Léo que está estudando trauma, né? Não vou citar às vezes todos os professores, mas um pouquinho do que cada um trouxe, e que se torna extremamente importante a nossa visão de hipnose, a nossa visão de trauma, para que a gente não caia na retraumatização, que eu acho que é o Léo que trouxe isso, que eu acho que isso é o que mais a gente tem discutido sério. Pacientes que vêm na nossa mão e estão completamente, né, adotou-se o grito primal, algumas coisas que acabam trazendo à tona o lixo, e a gente tem que amorosamente lá acolher, porque aquilo retraumatizou, aquilo trouxe uma piora. Então, conhecer o cérebro. Eu acho que quem está aqui, os alunos que estão aqui, né, sintam-se privilegiados porque vocês tiveram uma formação diferenciada, né? O Luciano conseguiu trazer pessoas diferentes, com diferentes visões, mas com uma expansão de conhecimento incrível, e que eu acho que cada vez mais vocês devem buscar entender do trauma, buscar entender de como constela fora, né? Como constela, porque a Claudiane tem essa experiência, né, Cláudia? A gente vai para fora com uma constelação diferente, né? Como é que você quer constelar em Portugal com aquela... Deve ser muda completamente a visão de constelação, porque é outra constelação. Você abre, é dor, é sofrimento, é morte, é a exploração que eles tiveram no Brasil. Então, a constelação é imensa, e os alunos fiquem cada vez mais. Eu gostei muito da ideia do SAMU, porque é isso mesmo. Vamos nos unir para justamente aprofundar isso. E quanto mais, como disse Jung, que é a minha praia, né? Quanto mais profunda a raiz, maior vai ser essa árvore, né? Então, que a gente possa trocar as profundezas e realmente crescer. Então, é isso. Falei que eu ia ser breve, para a gente poder partir para as perguntas. Sobrou algum professor aí, Samu? Quem mais que tem? Se eu tiver que passar a bola. Não, a professora Márcia Benevides entrou, mas teve que sair. E o Tá aí, professor né? Zé Lara, Tem alguém aí? Amores, alguém que precisa falar? Algum professor que faltou? a Lara é prof. Larinha? Larinha não é prof, não. Ela é extraordinária, mas ela não é prof do Ila ainda, né? Extraordinária a Larinha é. Então, tá Luciano, bom. Então, a gente passa para o grande mestre, guru, sábio, Yoda, egípcio Luciano.
para ele. Egípcio, ali é babá, ali babá, rabi. Eu não sei, eu não entendo essas coisas, eu não gosto. Essa é a mulher mais cagona do Egito que existe. Então, eu estou muito feliz por esse movimento de fala, né? Inclusive, eu quero passar a fala para algum aluno que queira falar, por favor. A Larinha quer falar, né? Então, já pode falar, Larinha. Depois eu falo um pouco mais. Quem quiser falar, depois da Larinha, vai falando, só para a gente quer fazer alguma pergunta também para a gente vai respondendo, enfim, vamos lá. Bom, boa noite, pessoal. Para mim é um prazer enorme, uma saudade imensa. Eu sou fã número um, né? E do ILA, do PSPI, que realmente fez uma transformação muito grande na minha vida. E ouvindo todos esses mestres falando, eu não tive oportunidade de ter aula com alguns, né, ainda, mas aqueles que fizeram parte da minha formação, né, fazem parte até hoje desse desenvolvimento. E hoje o que eu vejo, né, com experiências que eu fui desenvolvendo também, né? Eu sou meio que um Luciano fazendo experiências sobre o campo, né? Com muito respeito, que isso eu acho que é fundamental, né? A gente está lidando com coisas muito sérias, mas eu vejo que a constelação hoje, ela tem realmente isso. Eu trabalho muito a constelação como um estilo de vida. E a possibilidade de fazer uma constelação fora, eu tive essa experiência em Portugal esse ano. Eu tive fazendo um trabalho em Águeda com a Cruz Vermelha e foi muito bacana lá, né? A maneira que a gente constela aqui é realmente diferente de como as pessoas olham, como as pessoas assimilam isso, né? Realmente, a Claudiane, eles têm uma postura muito fechada, né? Então, tem que ter muito cuidado, muito respeito. E a professora, acho que foi a Fernanda que falou, né, do respeito até onde eu posso ir, né? Porque às vezes o campo tem muitas informações, mas aquele cliente específico, ele vai. É aquilo só que ele precisa, ele não precisa mais do que aquilo. Aquilo já é muito para ele. E quando a gente coloca as posturas, né, as leis sistêmicas como estilo de vida, eu falo que isso dá um engajamento e gera uma potência dentro de nós, porque a gente vive isso, né? Eu, pelo menos, eu vivo isso, e as constelações, eu também tenho a mesma dificuldade que a Vanilda teve sobre representantes, e olha a bagagem que ela tem, né? Hoje eu vejo as constelações em grupo, é muito desafiador você arrumar representantes, porque as pessoas, elas têm medo do que possa acontecer, porque realmente tem muitas coisas acontecendo por aí. Então, eu tenho feito muitos trabalhos em grupos com movimentos sistêmicos, né? Eu faço os movimentos e esses movimentos eles são profundos, mas a gente não entra dentro de um campo muito maior, porque a consciência de muita gente que a gente está trabalhando, ela chega até um limite e aquele limite precisa ser às vezes, né, olhado com muito cuidado. Então isso eu aprendi muito, né, com essa experiência que eu tive, né, em Portugal. E foi muito rico. E assim, eu acompanho todos os professores, inclusive o Léo falou sobre a parte da neurociência, eu tenho estudado muito isso, porque o embasamento ele é fundamental, né? Porque tem pessoas que você vai atender que não tem ideia dessa força que o campo traz. Então, você tem que realmente ir naquele limite que, infelizmente, as pessoas elas querem entender o processo. E às vezes elas não têm essa percepção, elas não têm essa consciência para enxergar o que realmente o campo está mostrando, né? Então, eu me deparo muito com isso. Eu não sei, como que é para vocês, mas assim, eu me deparo muito com esse processo. Então, eu estou trabalhando muito a parte dos movimentos sistêmicos, né? Para justamente estar trazendo um pouco mais de consciência que a constelação ela é um estilo de vida quando colocadas as leis sistêmicas em prática. Para quê? Para que a gente tenha realmente uma vida um pouquinho mais leve. Então,
Isso foi muito bacana, porque fez com que o meu trabalho crescesse bastante e se desenvolvesse de uma maneira eh, muito firme, muito tranquila em relação a isso. Então, eu acho que é sobre esse contexto que o caminho vai ser aí das constelações. E gratidão por essa oportunidade, não é sempre que a gente tem todos os mestres, né, com tantas sabedorias e tantas trocas, né, que a gente tem, assim, eu gostaria de poder participar mais, mas realmente eu tenho trabalhado bastante. Isso também foi uma fuga para mim, né, que eu perdi minha mãe no final do ano passado, foi para mim um processo bastante desafiador, né? Então, esse ano como fala, eu me mergulhei, né, nas leis sistêmicas e vivi isso, e foi uma experiência incrível, né, de uma pequena parte que você vai se transformando a cada evento que você faz, né? Então, eu só tenho a agradecer para vocês isso. Eu quero falar uma coisa interessante, fazendo um gancho com o que a Lara trouxe, que, assim, uma das coisas que, quando eu comecei a fazer essa pesquisa, como era constelar em lugares bem diferentes, eu precisei reconhecer algo importantíssimo, o enquadramento contextual. Quando a gente estica a pessoa, ela está enquadrada, né? Existe ali no coletivo, existe a história daquele lugar, toda a história do lugar. Eu fui para a Noruega, você constelar ali um lugar onde teve muita guerra, que teve a questão dos vikings, as pessoas reagem de uma maneira. Constelei em Monreale, dentro de uma igreja, lá na Itália, na Sicília, e o padre foi super aberto, porque o Bert era padre. E graças a Deus que o Bert foi padre, né? Que o padre se abriu para mim. Então, eu precisei aprender muito sobre respeito. Respeitar a história do local, respeitar a cultura local e dizer assim, aqui eu sou muito pequena, eu sou pequena, pequena demais da conta. Porque tem um enquadramento contextual, e esse enquadramento é tudo que compõe aquela história, é tudo que compõe aquele povo, né, a forma como eles. é, Lá na Romênia tem uma coisa muito interessante, eu estava contando para o Luciano hoje, porque a Inglaterra, o Reino Unido ali, é tudo ortodoxo, né? O cristianismo tem muita força. E na Romênia, que é mais leste europeu, é a igreja ortodoxa também. E eles precisaram se render à crença local. Então, as mulheres lá, elas usam as restas de alho e o crucifixo dentro da igreja. Elas não entram sem isso. E no campo, ali em Sinai, a região menorzinha, isso é muito mais visível. Então, a igreja precisou se adaptar ao enquadramento contextual, à história daquele lugar, né? E aí a gente deixa de interferir, porque interferir está ferindo, para intervir naquilo que é possível, com todo respeito àquele lugar, né? E, e uma coisa interessante, porque o Brasil, a constelação cresceu muito mais, porque nós somos esse coração, nós somos essa espiritualidade, e que isso tem ônus e bônus. Eu acho que por isso a constelação aqui é constelação de São Germão, é constelação de não sei o quê, porque nós somos esse povo. A nossa história vem dessa miscelânea religiosa, não é? E lá não, lá ou você é ortodoxo, ou você é católico, ou você é pagão, como na Noruega. Então, esse olhar, ele é muito interessante. E aí a gente pega pessoas de todos os lugares, a gente pega imigrantes de todos os lugares, né? Então, a gente está numa postura muito mais de intervir naquilo que de fato é possível e não causar um trauma novamente, como o Léo traz, porque causa, a gente sabe que causa. E essa coisa dos acertos e dos erros, a gente está experimentando, porque, gente, nós estamos falando de uma técnica de 30 anos, né? Nós não estamos falando de uma técnica comprovada que vem lá de não sei onde. Não, a gente está falando de uma coisa de 30 anos. Todo mundo muito jovem aqui, nesse conhecimento. E muito ainda vai se revelar, com certeza. Alguém mais quer falar, dos alunos? Veja aí.
Parece que é aquela história, né? Nós, professores, adoramos dar aula para pessoas inteligentes que não têm perguntas, ou que não têm dúvidas, ou que não querem partilhar a sua história, o seu processo. Isso é muito bom. Que poupa a nossa voz, né? Poupa a nossa cabeça, poupa a nossa. Mas Léo, Adamo, Fernanda, Karina, quer falar alguma coisa mais? Boa noite, eu não sei se eu estou aparecendo aí. Oi, Vete, tudo bem? Oi, eu não estou me enxergando, então eu disse, não sei se eu estou aparecendo, eu não sou acostumada com essa tecnologia. Quero agradecer em nome de toda a turma da nossa organização aqui de Chapecó. Lu acabou de sair daqui, nos deixou brilhantes, uma turma linda, que seguimos 1 ano e meio, né? Pouquíssimos desistiram, que não puderam dar continuidade, que vão entrar na próxima para finalizar, mas foi muito lindo, muito sensível, tudo muito de uma simplicidade, de uma humildade muito grande. Gratidão. Gratidão pela sua fala. Quer falar, Léo? Não, eu só passei um susto aqui, que eu tô no meio do mato e minha cachorra tá perseguindo alguma coisa aqui. Aí eu tô dando risada porque tá isso tudo acontecendo aqui e essa perseguição acontecendo aqui no quintal. Eu só olhando ela aqui, acho que é um gato, um sariguê, alguma coisa assim. Os fenômenos externos se É, a manifestando. fenomenologia tá tomando rumo aqui. E esse é um campo de estudo muito, muito forte, porque é, basicamente o Hellig ensina, a partir da filosofia dele, a importância de olhar para dentro, ou seja, de voltar para dentro. E voltar para dentro significa estabelecer uma conexão profunda com o meu lugar, né? E à medida que a gente vai reconhecendo essa força de estar no nosso lugar um pouco mais a cada dia, a gente vai tendo resultados incríveis nesse campo de processo, né? Então, isso demanda muito a necessidade de deixarmos de olhar para fora, ou seja, o fenômeno externo ele é apenas uma ponte que conecta a necessidade e a importância do reconhecimento do fenômeno interno, ou seja, de reconhecimento desse fenômeno interno, né? E é todo um processo metabólico de verdade, porque o cérebro ele tem essa capacidade atemporal de, de informação e de conexão. Então a gente está conectado a experiências que a gente não se lembra, mas que elas acabam que sendo muitas vezes um GPS para a gente, né? Essa diversidade de pensamentos e de manifestação desse fenômeno, para mim, é muito importante. Eu abro as portas dessa casa para que a gente possa juntos construir um significado complementar a tudo que já existiu e a tudo que a gente pode deixar como legado, né? E é importante porque esse movimento, para mim, é olhar para cada um de vocês, olhar para cada aluno que já se formou hoje aqui, como colega, como um profissional, como um movimento de confiar de que eles estão fazendo o melhor com o que aprenderam dentro do PSPI. O PSPI não é meu, é nosso, e isso é um campo de experiência para mim muito profundo nesse sentido, porque o que eu faço, eu não faço sozinho, né? Eu faço junto com cada um de vocês, então isso para mim esse reconhecimento de dar essa abrir a porta e dizer assim, faça do seu jeito. Confiar bastante no campo, né? Faça do seu jeito significa
é, leva a tua experiência, leva a tua vida, aquilo que faz sentido para você e comunica isso de uma forma simples, clara, onde as pessoas possam aprender e ensinar junto para a gente, né? Esse movimento eu quero fazer mais vezes o ano que vem, entre professores e entre professores e alunos. Isso não é promessa de academia, nem de que vou comer menos, tá? É um movimento de... Eu sinto a necessidade dessa conexão, de saber como é que está, como vocês estão e como cada canto espalhados. Tem muita gente do Brasil inteiro, de outros países. Eu vou voltar a fazer cursos e workshops no exterior ano que vem, mas já fiz muito, 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 muito. E parei por conta de pandemia, de várias outras coisas também, de outras prioridades. Mas tem muita coisa acontecendo, muita coisa vai acontecer o ano que vem, 2025. Tem muitos projetos legais que vão se materializar. E quero que vocês façam parte, junto comigo, desse processo. Como eu falei, e falo para todo aluno que quer de verdade tornar-se um professor do ILA, as portas estão abertas nesse sentido, né? É só uma questão de prática, de acompanhamento, de supervisão. Isso é importante para que criem uma mentalidade ILA, na verdade, é todo o processo de cada um de vocês, da história de vocês, com constelação e com todos os outros recursos que vocês aprenderam e aprendem e colocam em prática, né? Isso é o diferencial do ILA. A gente aprende a partir de uma perspectiva clássica das constelações, o básico, como o Hellinger ensinou, como o Hellinger propõe, mas a gente traz esse olhar que é a minha experiência e a experiência de cada um de vocês, tá? Para mim, essa mistura de olhares e práticas é essencial para a construção do conhecimento do aluno. Eu mesmo me jogaria do 10º andar se tivesse que aprender constelação só comigo, né? Porque a gente acaba ficando cheio de vícios, né? Então, isso é uma merda. E o aluno acaba que modelando isso de uma forma, muitas vezes, distorcida. Então, às vezes, eu falo uma coisa que o aluno não entende, mas vai lá o Adamo dar a mesma aula e o cara fala: Ah, então é isso que o Luciano falou? Ah, com você eu entendi, então eu gosto mais de você. Que bom que você gosta mais de mim. Então, é assim que funciona esse campo. E aluno é uma coisa interessante, né? É bem legal nesse sentido. Mas é isso. Muito obrigado pela participação de vocês aqui hoje. Nosso tempo já está estourado. A proposta nasceu hoje com a ideia do SAMU. Gratidão, SAMU, pela sua ideia, porque eu já estava querendo entrar de férias, ele fica inventando trabalho para mim, né? Mas foi muito, muito, muito gratificante poder reencontrá-los, poder saber que vocês estão bem. Esse material vai ficar gravado, o SAMU vai disponibilizar nos grupos depois, para quem quiser ver. A minha gratidão pela sua presença aqui hoje, pela sua escuta. Gostaria de ouvir mais pessoas, mas estão preguiça, né? Estão de pijama. Mas é isso, tá? Um beijo no coração de cada um de vocês. A gente está juntos, de alguma forma, conectados. Eu estou com muitas novidades de percepções diferentes, né? Eu tenho se o meu cérebro tivesse mais cirúrgico no processo das constelações. Eu quero um dia poder partilhar isso com vocês de uma forma prática, porque eu sou muito prático nesse sentido, né? Então, gratidão pela sua participação, pelo seu tempo aqui hoje. Vamos levar essa intenção para nosso dia a dia. Constelação familiar, como filosofia, ela ensina a importância de pegarmos esse conhecimento e colocarmos em prática, ou seja, autoprática. É a busca pelo nosso lugar como filho dos nossos pais, como pai dos nossos filhos, como profissional. Ela ensina isso e a gente precisa ser congruente com esse movimento, né? Então, é um desafio diário para todos nós, porque o osso ruído
ele tem muitas vezes um peso muito grande, ou seja, uma importância muito grande ainda, né? E a gente precisa aprender a soltar esses ossos para poder comer a carne da forma como ela precisa ser vista, né? Então, essa autoprática, essa autorresponsabilidade, esse autorreconhecimento de que precisamos, de uma forma muito adulta, tornarmos pai e mãe de nós mesmos, né? Uma frase que eu tenho repetido muitas vezes é tornar-se pai e mãe de nós mesmos e parar com essa história de mimimi, de vitimização e tomar consciência da nossa importância e missão nesse campo de experiência, né? E quando eu tomei consciência da importância desse movimento para mim, ou seja, da importância de cuidar de mim, de cuidar desse processo que só eu poderia fazer, isso mudou a minha forma de perceber. E eu tenho soltado o osso de uma forma muito única mesmo, né? Então, é isso, tá? Quem quiser falar, se despedir, vamos. Um beijo no coração de vocês, gratidão. Pediram para você E. compartilhar os processos que aconteceu no Peru? Hã? Pediram para você compartilhar os processos que aconteceram no Peru? Olha, eu sou suspeito porque eu já fui no Peru 20 vezes, né? É a 19ª vez com o grupo e uma vez, a primeira vez que eu fui sozinho, eu sempre faço viagens nesse campo de experiência onde eu vou primeiro, vejo se faz sentido levar, para mim, né, para minha experiência, e ver se faz sentido levar pessoas para esses lugares. Mas foi a 20ª vez que eu volto ao Peru, é a 20ª vez que a gente vai ficando, de alguma forma, no processo de autodesenvolvimento, vai tomando consciência de muita coisa e vai voltando para cada lugar com uma lente nova, né? Então, assim, são processos novos, experiências novas, um grupo que é novo, com uma história diferente, com aprendizados diferentes, né? Um trabalho que eu faço já há 14 anos, com uma xamã chamada Candy Zarate. E lá no Peru a gente pode, nos sítios arqueológicos, constelar, meditar, gritar, tocar tambor, fazer o que precisa fazer. É bem legal, que é diferente do Egito, por exemplo, que é uma pegada diferente, né? Diferente da Turquia, que é uma pegada diferente. Então, é um lugar mais vivencial no processo, né? Mas foi um processo único, mas incrível. Voltei com muita energia de lá. É, sempre é isso, né? Nesse processo. Mas eu sou suspeito em falar e convido para quem não foi ainda a participar. O ano que vem vai ter Peru, vai ter México, vai ter Grécia, Turquia, Egito e Portugal, né? Como é o nome do tema de Portugal? Eu consegui fazer um roteiro em Portugal muito legal, com um campo de experiência onde a gente vai poder constelar nesses lugares, fazer meditações, enfim. Vai ser muita coisa legal que a gente vai estar fazendo ano que vem, tá? Quem quiser falar, tá aberto, se despedir. Um beijo, gratidão, professores lindos, alunos lindos. E aí, Biel, beleza? E aí, Lu, que saudade de vocês, mano. Legal. Oi, Lu, posso falar um pouquinho? Pode, claro, por favor. Bom, acho que primeiro, como os colegas disseram aí, é muito gostoso a gente estar nesse ambiente do ILA, né? Eu lembro que no primeiro dia que eu pisei no curso, eu falei assim, vim para fazer só até o 5º módulo, mas eu me senti ali tão parte, mas tão parte. Acho que teve algum professor aí que comentou sobre essa questão do pertencimento, né? Que o campo, né, traz, que o ILA traz para gente. Então, assim, eu me senti tão parte daquilo que eu falei, gente, eu não tenho mais como não continuar, né? E aí eu fui do 5º módulo até o 10º, do 10º para o 18º, fiz a pós completa, né? E o quanto eu sou grata por todos os ensinamentos, por tudo que eu vivi, todos os processos, né? Porque realmente é uma filosofia, como vocês falaram aqui. Quanto mais a gente consegue aplicar essa filosofia de vida na vida, né? A gente Uhum. vai ficando mais leve. Então, eu tenho ainda muito contato com o Luciano, né? Ele tem me ajudado ainda muito nos meus processos, porque acho que foi como a Claudiane falou, né? Achei incrível a tua fala, porque essa questão do respeito, né? Eu até já comentei isso com o Luciano, né? Cada um chega para fazer, né, o PSPI de um lugar, e cada um sai de um lugar desse curso.
Então, eu ainda vivi muitos processos, e ainda estou vivendo muitos processos de dor, mas cada vez está ficando mais leve, está ficando, né, num nível diferente, onde eu estou conseguindo alcançar coisas que eu nunca alcancei antes, né? Então, assim, sou extremamente grata, né, por tudo isso, por estar conseguindo dar esses passos na minha vida, né? Ainda não consegui fazer transição de carreira, né? É um desejo também poder um dia compartilhar todo esse conhecimento, todo esse aprendizado com as pessoas, né? Mas enquanto esse momento não chega, eu acho que está sendo muito rico viver esses processos, sabe? Ter a oportunidade de acessar tudo isso, de conseguir aplicar na minha vida. Então, assim, sou extremamente grata, né? Acompanho todos os professores aí nas redes sociais, vou vendo os trabalhos, os movimentos. Então, assim, para mim é um divisor de águas na minha vida, é o antes e pós conhecer a constelação, sabe? É como se uma nova vida tivesse, né, se aberto e, assim, não tem como fechar essa porta, sabe? É como tá no alto mar, não tem mais como voltar. Você tá lá, é de lá para frente, né? E é gostoso quando também muitas pessoas vão se aproximando e vão vendo a sua transformação, vão acompanhando, né, os processos que a gente vai vivendo, que não são flores o tempo todo, né? Tem processos que são dolorosos, né? Mas ainda assim você vê que vale a pena, né? Você trazer aquela dor e depois ver isso se tornar um processo mais leve, né? Conseguir outros resultados. Então acho que é muito gratificante, né? Não só ver a mudança em mim, mas naqueles que estão próximos, que estão à minha volta. Então é muito bom, fico muito feliz que todos tenham tantos projetos, tantos, né, planos para 2025, para que a gente possa realmente cada vez mais somar na vida das pessoas, né, dentro de todo esse respeito que vocês colocaram, né, dos limites de cada um, da história familiar de cada um. Mas sou muito grata, é isso que eu queria deixar aqui, muita gratidão. Todos tenham aí ótimos trabalhos aí para 2025, né, que a gente possa somar cada vez mais. Gratidão. Obrigado, Regi. Tá bom. O que mais quer falar? Samu, você precisa falar, cara. Fechou aqui, estamos vendo? Sim? Então, aqui, então, boa noite a todo mundo. Bom, essa ideia surgiu, né? A gente perto aqui da virada do ano, perto de final de ano, já começa a se sentir mais nostálgico, né? E ano passado eu passei de 12 meses, eu passei 8 meses em São Paulo. Então esse ano fui para São Paulo, mas estou mais aqui. Então senti essa necessidade, essa vontade, enfim, de olhar vocês, de olhar os professores, né? De participar dessa sala de aula chamada Vida, né? Que todo dia a gente traz um pouquinho da constelação. Eu falo por mim, né? Que eu que não trabalho diretamente dando aula, atendendo, mas aprendo muito vendo, escutando e principalmente compartilhando, né? Então, eu acredito que para todo mundo, como vocês comentaram, o online hoje é uma maneira da gente tirar um pouquinho do nosso automático do dia a dia e estar um pouquinho presente para a gente olhar para a gente e olhar para onde a gente faz parte. Então, só tenho a agradecer a Luciano, agradecer os professores, os alunos, os parceiros, e é isso. Muito bom. Alguém mais quer falar? Eu quero. Só quero dar uma Por favor. palavrinha, assim, porque imaginando aqui que a gente está no final do ano, né? Pegar uma ideia interessante de todo o trabalho que a gente realiza, que é o exercício da integração da nossa experiência, né? Uhum. De podermos nos dar conta que nesse momento, eu acho que esse encontro é bastante integrativo, no sentido de da gente poder ver as diferentes partes que compõem esse mosaico que é o ILA e ver que essas partes podem estar conectadas aqui ao mesmo tempo, né? Que seria o conceito de integração exatamente isso, pegar partes diferentes e torná-las um todo ali através da conexão. E aí, quando a gente chega no final do ano, a gente é, começa a pensar, como foi o meu exercício para estar aqui com vocês hoje, eu sou muito grato por isso, sobre todas as diferentes coisas que nos aconteceram, as diferentes oportunidades, os diferentes desafios que nós tivemos, de maneira que a gente possa diferenciá-los uns dos outros sem perder a conexão entre eles, né? Porque um todo bem integrado é um todo em que cada um pode ser quem é
e ainda assim pertencer e ser amado por todos. Isso tanto vale para a gente individualmente formando esse grupo aqui, o grupo do ILA, quanto vale para as nossas memórias biográficas e acontecimentos, estamos falando especificamente de 2024, né? Então, e aí já vem um desejo aqui para vocês de que essas experiências possam de fato ser integradas e processadas em nós, né? Nos levando a um lugar novo, né? A partir de toda essa, eu vejo como se fosse um rio, né? Que corre aqui com toda a força, trazendo tudo que vem com ele e que a gente possa de alguma forma organizar esse fluxo na nossa vida para que a gente não fique preso ali nas barreiras, né? Dos lados do rio ali formando poças que têm pouco movimento e pouca vida. Então, é esse o meu desejo para vocês nesse final de 24 e que 25 possa ser um ano em que toda essa integração possa render seus frutos e trazer novos eventos, novos desafios, novos fatos, novas aprendizagens para a gente estar aqui, quem sabe, em dezembro de 25, batendo um papo sobre isso. E aqui eu me despeço de vocês. Não vou desligar, não vou sair ainda não, mas eu senti que eu precisava dar essa palavrinha final aqui para sentir que fechamos. E eu vou falar mais uma coisa. Eu senti vontade. Gratidão. Agora não termina, né? Mas olha só, eu tenho sentido na minha alma assim, o quanto a vida deu certo. Deu certo para todos nós estamos vivos, a vida deu certo, né? É, e nessas minhas andanças, assim, eu sou muito intensa, eu me coloco como objeto total. Comecei a perceber que quando o sol do meio-dia está no alto do céu, nós somos a sombra. Então, nós vamos ser sempre essa mistura de luz e sombra. E quando a gente acha, nossa, eu atingi a luz máxima, a gente olha e diz assim, a luz está no céu, eu continuo sendo a sombra, né? E a gente tem que ter acolhimento com a nossa sombra, acolher a sombra, porque senão a gente fica com um discurso de que vai chegar a algum lugar. A gente não vai chegar em lugar nenhum. 80 anos, 90 anos de vida é um piscar de olhos na eternidade. Mas se todos os dias a gente se propor fazer um pouco diferente, só um pouquinho diferente, nós vamos chegar aos 90 anos e dizer, nossa, como a vida deu certo. E chegar no alto da montanha com todo o sistema junto, não é chegar no alto da montanha, eu falo que eu moro aqui em Jurerê, quanta gente milionária aqui chegou sozinho, está sozinho nessa casa, uma casa gigantesca, não estou julgando, é a história de cada um, mas nós podemos chegar morando sozinhos com todo o sistema dentro de nós, e esse sistema apaziguado, né? Então, assim, pensa no final do ano, a vida deu certo, estou aqui contando essa história, então a vida deu certo. Beijo, gente, eu vou precisar sair. Gratidão. Gratidão. Ó, deixa eu Muito só bom. agradecer aqui, aproveitando. Pô, para mim, a experiência que eu tive no ILA foi transformadora. Me abriram percepções da vida que hoje eu estou começando a entender. Hoje eu estou começando a amadurecer com uma nova percepção depois de ter estudado outras coisas, outras filosofias. Me vem, às vezes, eu estou lendo alguma coisa, me vem uma fala do Luciano, me vem uma fala da Claudiane, que começa, parece que a luva começa a se encaixar. Então, isso eu acredito que eu ainda tem muita estrada pela frente. E essas percepções que foram desenvolvidas nesse caminho aí, para mim, não tem como agradecer. É bizarro a forma como você olha o mundo depois de passar pelo ILA, depois de passar por esse processo aí de formação. Gratidão aí a toda a equipe do ILA e todo mundo que fez parte desse caminho aí. Gratidão. Eu sugiro a cada um de vocês se dar um presente de Natal que significa. Comece com a pergunta hoje: como eu posso facilitar o meu processo de estar um pouco mais em meu lugar? E aí se dá esse presente de estar um pouco mais no seu lugar, né? Isso é incrível, porque isso faz toda a diferença na vida da gente. Então, um maravilhoso Natal para cada um de vocês. Ano novo 2025, 24, 25, que seja repleto de muita
prosperidade, de saúde, e que a gente possa fazer a diferença na nossa vida e, consequentemente, o que está em torno da gente, tá? Um beijo, fica com Deus, gratidão a cada um de vocês e Gratidão. até Obrigada. breve. Até. Vamos fazer assim, ó. Precisamos tirar uma. Beijo grande. Fica com Deus, gente linda. Gratidão. Gratidão, gratidão.